Pessoal, boa tarde, tudo bem? Pessoal, eu vim aqui na nossa lojinha aqui do lado do parque de diversões, tá? E aí eu tava olhando o que tinha aqui pra nós levar pra lá e tal, pra fechar, né? Encerrou já, não adianta e tal. E daí eu tava olhando aqui, eu tô sozinho, não tem ninguém pra me ajudar aqui. Eu disse, bah, cara, eu vou filmar isso aqui, vou fazer um preço aqui e vou mostrar pro pessoal o que tem, daqui a pouco vende, né, cara? Então é o seguinte, eu sei que hoje é sexta-feira santa, todo mundo tá em casa. Então eu vou aproveitar que vou mostrar pra vocês umas barbadinhas que nós temos aqui, vamos ver. Olha só, pessoal, seguinte. Quero mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, esse colchão aqui, ó, é o Flora, não tem mais, acabou esse colchão aqui, esse colchão é muito bom. Aí cheguei aqui, tem 3, ó. 3 colchão dele, nem sabia que tinha mais lá, ó. Tá, olha só a barbadinha então eu vou fazer pra vocês, ó. Só pra lembrar, quem tá chegando agora, hoje é sexta-feira santa. Essa aqui é a nossa lojinha que tem do lado do parque ali, que a gente já fechou. Quando começou o lockdown a gente fechou, né? E aí ficou alguma coisinha aqui dentro. Então eu vim aqui pra nós aproveitar agora de tarde, carregar, levar pra lá. Aí eu resolvi filmar aqui e oferecer pra vocês mais barato, tá? Esse colchão aqui, casal, tá? Ele é o Flora, mola ensacada, tá? O preço do colchão é R$ 1.290, tá? Eu não posso baixar o preço do colchão, tá? O que eu vou fazer pra ti então, ó? Eu vou te fazer os mesmo preço, tá? 10 pagamento de 129 pila e vou te dar de presente a cama baú, tá? Tô sozinho aqui, galera, não tá? Tô fazendo vídeo sozinho aqui, tá? De repente ficou meio bagunçado, hein? A Renata que me ajuda sempre aí. Tá, então é o seguinte, ó. Colchão Flora, vou te fazer o mesmo preço, só que eu vou te dar de presente a cama baú, aquela cama que dá pra botar o Ricardão dentro, tá? Ó a barbadinha aí, tá, pessoal? Olha aí, ó. Hoje, tá? Barbada, tá bom? Esse aqui, ó. Esse aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esse aqui, ó. Esse colchão aqui, ó. É um colchão top da Gazin, tá? Colchãozão solteiro. Preço dele 950 pila, tá? Vou te fazer hoje essa peça aqui, ó. Tá? Essa pecinha eu vou te fazer 500 pila. 10 vezes de 50, tá? Aí é o seguinte, ó. Quando a gente fez o liquida, eu botei esse pérola negra aqui, ó. A 10 pagamento de 120 pila, tá? Vou te manter o mesmo, esse aqui, essa peça aqui, os 10 pagamentinhos de 120 pila, tá, pessoal? E vou te dar essa basezinha de presente aí, se tu quiser levar, tá na mão, tá? Ó a barbada aí. Ó esse barzinho aqui, ó, 10 de 28, tá? Eu vou mostrar as coisinhas que eu tenho aqui, quem tiver interesse aí, umas barbadinhas. Tudo bem barato, tá? Vamos aqui na lojinha do lado, tá fechado, tá, pessoal? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Tá, olha só essa barbada aqui agora, ó. Sofazinho de canto, ó. Sofá de canto, tá? Top o sofá. Maravilhoso o sofá, olha aqui, ó. Tá? Esse sofazinho aqui, o preço dele é 600 pila. Eu vou te fazer 280 reais essa peça aqui, tá? Esse sofazinho de canto aqui, ó. Olha a coisa mais linda aqui, ó. Esse aqui eu vou te fazer 699 reais, tá? Essa mesa com 6 cadeiras aqui, ó. Linda a mesa. Ela tem mal uma marquinha aqui no canto, ó. Tá? Só uma marquinha. Essa mesa aqui é 699, tá? Eu vou te fazer 400 pila, 10 de 40. Olha essa cozinha aqui, linda cozinha. Olha que cozinha linda. Marmorizada, tá? R$ 1.000 o preço dela. Vou te fazer 10 pagamento de 45 pila, tá? Cara, agora é o seguinte, vamos ver se tu precisa de um balcão de pia. Olha esse balcão de pia, ele tem 1,60 m. Pica o balcão, top o balcão, tá? Top o balcão, olha aí, ó. Esse balcão aqui, o preço dele é 400 pila, novinho, não tem defeito nenhum, tá? Vou te fazer pra ti 200 reais, 200 pila e vou te dar essa pia de presente. A pia tem um amassadinho ali, ó. Mas eu tô te dando de presente, cara, olha aí, ó, barbada, tá? Tô te dando. Ah, mas tem um defeito, não quero. Tá, bota fora, dá para um vizinho, vou te mandar junto. 200 pila, um balcão de 1,60 e vou te dar a pia junto, tá? Olha só, agora eu quero te mostrar o seguinte. Olha esse sofá retrátil. Olha que bala o sofá, velho. Sofá, olha aqui as almofadas dele aqui, ó. Olha só que show, tá? O assento dele é retrátil
e o encosto reclinável, um vermelho lindo, 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 lindo. Preço dele, R$ 1.599, tá? Preço barbada. Vou te fazer um pilinha esse sofá aqui, ó. Um pilinha, R$ 1.599, vou te fazer R$1. 10 vezes de 100, frete grátis. Olha esse rack aqui, ó. Esse rack aqui é top, olha só que rack bonito. E esse painel é separado, ele vai preso da parede. Esse rack aqui, ó, preço dele, cara, olha só a barbada. Preço dele é 500 pila. Painelzinho 200 pila, dá 700 pila. Eu vou te fazer essa pecinha aí, R$450, 10 de 45, tá? 10 de 45 e tu vai receber a entrega gratuita, só paga na hora que chegar aí, tá legal? Ó a barbadinha, vamos ver se tem mais alguma coisa desse lado aqui, vamos ver aqui. A lojinha tá fechada já foi beleléu, não tem... Aqui, ó, esse sofá retrátil aqui, ó, esse marronzão aqui, olha que é fuder, ó. Esse aqui é aquele maior, tá? Aquele maior que ele é separado. Olha a barbada, olha a barbada. Esse sofá aqui, ó, olha a almofada solta. Esse sofá é 1.299. Vou te fazer hoje, que eu tô loucão aqui, ó, pra torrar. Vou te fazer 799. Te dou entregue na tua casa, pague em 10 pagamentos. E outro detalhe, tô indo no túnel e na casa velha hoje, a gente entrega hoje. Se tu morar no Pinhal, em Cidreira, vai hoje ainda, tá? Olha esse aqui, ó. Olha essa curva, que coisa mais linda essa curva aqui, ó. 600 pila, te faço hoje 280 também essa curva aí, ó. 280 pila, 10 pagamentos de R$28, só eu. Olha esse painel, que coisa mais linda, ó. Painel cabe até TV de 70 polegadas, tá? Ô pessoal, dá uma mão aí, compartilha minha live aí, vê se me ajuda aí, ó. Olha esse painel aí, 499, vou te fazer 10 pagamentos de 30 pila. Olha só que show aí, ó. Olha a coisa mais linda esse painel aí, ó. Olha a coisa mais linda. 10 vezes de 30 pila. Ah, gurizada, vamos tocar que hoje é o dia. Vamos fazer negócio, tá? Agora, vou mostrar pra vocês aqui umas aberturas aqui também que tem aqui de barbada, ó. Fechamos aqui, papapá. A lojinha tá fechada. Aqui, ó. Ó as aberturas. Tô sozinho aqui, tá, gurizada? Ô, pessoal, olha aqui as aberturinhas, ó. Olha aí, ó. Porta. Mais linda, ó. Porta pantográfica. As fechaduras, tudo em ouro velho. Olha que show. Tudo em ouro velho. Olha aí que barbada. Tá vendo aí, pessoal? Aí, ó. Só barbada. Olha essa porta aqui, ó. Porta de novela. Porta de novela, pessoal. Olha aí, ó. Olha o que é o puxador. É aquela pivotante. Essa porta aqui, ó. Essa porta aqui é R$1.600. Vou fazer para vocês só hoje, R$1.199. Porta de 1.600 pila. Olha só o que é o produto, cara. Só esse puxador aqui é 500 conto, ó. Olha o que é. Uma fechadura pivotante é 500 pila. Vai tudo aí prontinha, tá? Ô, tá terminando a bateria. Olha essa daqui, ó. Olha o que é essa daqui, ó. 1,60 duas vezes abrir aí, ó. 2 pila. Vou te fazer 1.599. Tá? Só barbada. Olha aí, ó. Janela pantográfica, tá? Janela pantográfica. Aí, ó, pantográfica. Vou te fazer 550 pila, azar, tá? Hoje é o dia, pessoal. Hoje é meter brick. Vamos meter negócio aqui, ó. É hoje, tá? É negócio hoje. Hoje é o dia. Tá vendo aí, pessoal? Olha o sofazinho aí, ó. Chama as gurias no WhatsApp que nós já entregamos gratuito lá, tá? Valeu, brigadão, tá? Tamo junto. Brigadão mesmo, pessoal. Tamo junto aí. Desculpa incomodar vocês aí. Qualquer coisa, chama as gurias que nós temos aí para fazer negócio. Não temos preguiça. Tamo junto. Obrigado, viu, pessoal? Valeu mesmo. Tamo junto. Vamos tocar.